Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos interpretar a crônica Como o Futuro Olhará para Nós, do jornalista José Eduardo Agualusa, publicada no jornal O Globo em novembro do ano passado. Agualusa é angolano de nascimento e é descendente de portugueses. Para essa videoaula é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é essa crônica, Como o Futuro Olhará para Nós, de José Eduardo Agualusa. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Essa crônica é uma reflexão sobre como os nossos descendentes, daqui a alguns séculos, entenderão o que está acontecendo agora, guerra. Assim como nós temos dificuldade de entender como foi possível a ocorrência de barbaridades como escravidão, Santa Inquisição, barbaridades essas cometidas pelos nossos tataravós, o que dizer dessas barbaridades que nós, ou pelo menos os nossos contemporâneos, cometem na guerra? Vamos conferir de que maneira essa crônica nos convida a essa reflexão. A forma como os nossos tataranetos entenderão a situação de guerra em que o mundo atual se encontra. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo. A crônica começa mencionando um vídeo sobre jovens israelenses que, por se recusarem a integrar o exército do próprio país, foram punidos com prisão. Só aí nós já temos um convite a uma reflexão. Será que o serviço militar deveria mesmo ser obrigatório? No fim das contas, é fácil pressupor que jovens como esses israelenses estejam reivindicando o próprio direito de não dar a própria vida pelos interesses do próprio país. Não será que eles podem ter tais direitos? E não será que qualquer ser humano pode ter tais direitos? Já podemos, a partir daí, entender essa crônica como uma reflexão sobre até que ponto vale a pena o serviço militar, ou servir a pátria, como dizem, uma vez que isso implica o uso da violência, que, como nós veremos adiante, esse texto condena. Agora vejam o parágrafo seguinte. Temos aqui a própria realidade de vida do autor. Depois de um primeiro parágrafo criticando a obrigatoriedade do serviço militar, o próprio autor, que, como nós já dissemos, é angolano descendente de portugueses, fala de ter integrado movimentos reivindicando a extinção de exércitos. E nós podemos imaginar também a extinção das forças armadas como um todo. Nos dois parágrafos seguintes, a crônica fala sobre os jovens sul-africanos que o autor conheceu quando integrava esse movimento contra o exército. Jovens esses que jamais foram ovacionados na condição de heróis. A maior recompensa que esses jovens tiveram foi o fim do apartheid. Nenhum deles esperavam ser reconhecidos, nenhum deles queriam medalhas. O quarto parágrafo ainda termina com uma frase que convida a reflexão sobre a estupidez que é a violência. Os jovens que combateram o apartheid sem violência, ou seja, os jovens pacifistas,
hoje em dia dormem com a consciência mais tranquila do que aqueles que usaram a violência. Todo mundo concorda? E os 3 parágrafos seguintes refletem sobre a estupidez da violência. O primeiro desses parágrafos coloca que não importa o ideal de quem usa a violência, porque quem usa a violência fica quase sempre confinado num ciclo de ódio, rancor e mais violência. De libertadora, a violência não tem nada. O segundo desses parágrafos surge como uma prévia daquelas ideias que aparecerão no final do texto. Os nossos tataranetos pensarão com muito horror sobre as guerras que acontecem no mundo atual, não distinguindo quem estava certo, se é que assim podemos dizer, de quem estava errado. Os 2 lados serão vistos sem distinção, ambos como tendo sido violentos. E vejam o terceiro desses parágrafos. Aqui chama-se segunda lei do ódio, o ato de não se reconhecer a humanidade do outro. Sim, porque o outro pode ser nosso inimigo, mas no fim das contas é um ser humano como nós. Mesmo quando nós pensamos num assassino de sangue frio, ou mesmo em carrascos da nossa história, como Adolf Hitler, Benito Mussolini e até nosso contemporâneo Donald Trump, por mais complicado que seja, nós temos que reconhecer que antes de serem nossos inimigos, eles são seres humanos como nós. Agora vejam os 2 últimos parágrafos que funcionam como conclusão. Quem quiser pode dar uma pausa. Aqui temos uma reflexão sobre como os nossos descendentes, daqui a alguns séculos, verão as guerras que acontecem hoje em dia. Assim como nós não conseguimos entender como os nossos tataravós foram capazes de estupidezes como a Santa Inquisição ou a escravidão, nossos tataranetos também não conseguirão entender como foi possível uma estupidez como a guerra. Essa crônica foi publicada pelo jornal O Globo no contexto da guerra provocada pelo ataque do grupo palestino Hamas contra Israel. É claro que tudo que essa crônica defende, desde a estupidez da guerra e da violência, até a crítica à obrigatoriedade do serviço militar, pode ser aplicado a qualquer situação de guerra. Então essa crônica é principalmente uma expressão da indignação com a guerra. Essa foi a nossa interpretação pessoal da crônica. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.